Meu nome é Luísa. Tudo começou há uns 2 anos, quando minha mãe, sempre tão boa e prestativa, trouxe a Clara para casa. A Clara era colega dela no trabalho. Uma mulher aparentemente frágil, recém-divorciada, sem emprego fixo e com uma tristeza que grudava na pele. Minha mãe, com o coração mole que ela tem, ofereceu ajuda, um quarto de hóspedes, comida, até um pequeno salário para que ela pudesse se reerguer. No começo, tudo parecia normal. A Clara era quieta, agradecia muito e ajudava em casa com algumas tarefas. Mas aos poucos, uma sensação estranha foi se instalando. Primeiro foram os objetos, coisinhas pequenas no começo, um par de brincos, um livro da estante, uma caneta, coisas que sumiam sem explicação. A gente procurava, a gente revirava tudo e nada. Minha mãe atribuía a distração ou a algum descuido meu. Eu também tentava racionalizar, mas a sensação de desconforto crescia. Depois, as plantas começaram a murchar. Tínhamos uma pequena horta dentro de casa e as ervas, antes viçosas e cheirosas, começaram a secar inexplicavelmente. Regávamos direitinho, cuidávamos, mas elas simplesmente secavam, como se algo as estivesse sugando a vida. Meu pai, que era mais cético, atribuía tudo a pragas ou a alguma deficiência na terra. Mas eu sentia algo pesado no ar, de uma energia ruim que se espalha por toda a casa. Um frio constante, mesmo no calor do verão carioca. Era como se a alegria tivesse esquecido o caminho para nossa casa. As noites ficaram ainda mais difíceis. Eu comecei a ter pesadelos recorrentes, sempre com a imagem da Clara, pálida e sorrindo de um jeito sinistro. Acordava suada, com a sensação de que algo estava me observando no escuro. Então, as coisas começaram a piorar. Minha mãe começou a ter crises de ansiedade inexplicáveis, ataques de pânico que a deixavam totalmente paralisada. O médico atribuiu ao estresse, mas eu sabia que era mais do que isso. Era como se a alegria tivesse simplesmente evaporado da nossa vida. As discussões entre meus pais se tornaram mais frequentes e mais tensas. Um clima de opressão sufocante pairou sobre a nossa família. Foi aí que descobri a verdade. Encontrei um diário antigo da minha mãe, meio escondido em uma gaveta. Lendo, descobri que anos atrás, minha mãe havia trabalhado em uma empresa onde Clara também havia trabalhado. Houve uma disputa de trabalho, um conflito que minha mãe nem lembrava direito. Mas para a Clara, aquele acontecimento havia sido catastrófico, marcando-a profundamente. Aquele acontecimento, segundo o diário, havia destruído a vida dela, e ela nunca perdoou minha mãe. Era uma vingança meticulosamente planejada, disfarçada de gratidão e ajuda. A Clara não era só uma mulher amargurada, era algo muito pior. A partir desse descobrimento, as coisas se tornaram ainda mais assustadoras. As coisas desapareciam com mais frequência, agora eram objetos de valor, joias da minha mãe, dinheiro. Os pesadelos se intensificaram e eu comecei a ver sombras nos cantos da casa, a ouvir sussurros que pareciam vir do nada. A sensação de ser observada se tornou constante, uma presença sinistra e opressora que me deixava tensa e alerta o tempo todo. Um dia, acordei com um cheiro horrível na casa, um odor fétido e nauseante que parecia emanar da casa. Descobri que o cheiro vinha de um pequeno altar improvisado no quarto de hóspedes, um altar cheio de velas pretas, fotos nossas picadas e objetos estranhos que eu não reconhecia. Encontrei também livros antigos sobre magia negra, grimorios empoeirados e cheios de anotações estranhas em uma caligrafia sinistra, quase gótica. Era evidente que a Clara estava praticando rituais, invocando energias escuras. No mesmo dia, minha mãe teve uma queda horrível, quebrando o braço. No hospital, os médicos ficaram perplexos. Não havia uma explicação lógica para a queda. Não havia testemunhas e minha mãe simplesmente não conseguia explicar como havia caído.
foi a gota d'água. Eu sabia que precisava agir, que tinha que parar Clara antes que ela fizesse algo ainda pior. Comecei a investigar procurando ajuda. Falei com um amigo que tinha alguns conhecimentos em esoterismo, um pouco descrente no início, mas que se convenceu diante da minha angústia e da descrição dos eventos. Ele me aconselhou a procurar um padre ou um pajé, alguém que pudesse se opor às forças escuras que a Clara estava invocando. A luta não era apenas contra uma pessoa, era contra algo muito maior, muito mais antigo e sombrio. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de medo e desespero. A Clara parecia sentir minha busca por ajuda e seus ataques se tornaram mais frequentes, mais violentos. A energia negativa na casa era quase palpável, um peso esmagador que me deixava sem fôlego. Minha família estava dividida, meu pai cético, minha mãe debilitada e amedrontada. Eu me sentia sozinha, perdida, em meio a uma tempestade sobrenatural que eu não conseguia compreender. A cada dia que passa, a situação piora. Os eventos inexplicáveis estão mais assustadores, as coisas se descontrolam e eu já não sei mais o que fazer. Sei que estou lutando contra algo que está muito além da minha compreensão, algo que me assusta, mas a Clara não está sozinha nessa luta. As forças que ela invoca, as energias obscuras, são perigosas. Meu maior medo é que já seja tarde demais para qualquer ajuda, que o mal já tenha se instalado e que sejamos consumidos por essa escuridão que se aproxima. A cada noite que passa, eu sinto a proximidade da morte. E enquanto isso, Clara continua aí, tranquila, sorrindo. Eu luto contra o tempo e contra algo que transcende a realidade humana. Tenho que achar uma forma de pará-la antes que seja tarde. Antes que ela apague a nossa família para sempre. Mas como vencer uma força sobrenatural que alimenta-se do nosso medo e desespero? Essa é a minha luta agora, uma luta que me consome por dentro e que ameaça nos consumir a todos. Meu nome é Ricardo. Não sei bem por onde começar. A verdade é que ainda estou tremendo só de lembrar. Terminar com a Ana. Parecia que eu estava me livrando de um peso enorme, meses de brigas, de manipulações, de um ciúme doentio. Ela sempre foi intensa, demais, mas depois que terminei, as coisas escalaram. Primeiro foram as mensagens, ameaçadoras, coisas do tipo: você vai se arrepender, vai ver o que eu sou capaz de fazer. Ridículo, né? Eu achava que era só raiva, vingança boba de quem não aceita o fim. Depois vieram os encontros casuais. Ela aparecia nos lugares que eu frequentava, como se estivesse me seguindo. Um barzinho que eu gostava de ir depois do trabalho, a livraria, sempre de longe, mas com aquele olhar, um olhar que me congelava. Um olhar frio, vazio, intenso demais. Era como se ela estivesse me perfurando com os olhos, sugando minha energia. Eu até tentava ignorar, achava que era paranoia, mas a sensação de ser observado era constante. Aí começaram as coisas realmente estranhas. Primeiro foi o trabalho. Perdi meu emprego. Acusações falsas, coisas que nem faziam sentido. Meu chefe, um cara que sempre foi legal comigo, simplesmente me dispensou, disse que tinha tido problemas com clientes, coisas assim, vagas, sem explicação. Eu tentei entender, procurar um motivo, mas não tinha lógica. Depois, os amigos. Eles começaram a me evitar. Primeiro um, depois outro, até que eu estava completamente sozinho. Não houve brigas, nenhum desentendimento, só silêncio. Eles simplesmente sumiram da minha vida, como se tivessem sido apagados. Tentativa de contato, nada. Telefone, mensagens, tudo ignorado. Me sentia perdido, isolado. Comecei a ter problemas para dormir. Acordava várias vezes à noite, sufocado, com a sensação de que alguém estava me olhando, mesmo o quarto estando escuro, silencioso.
Os pesadelos começaram a ficar cada vez piores, sempre com a Ana, imagens distorcidas, rituais estranhos, símbolos que eu não reconhecia, uma atmosfera opressiva e sufocante. Eu acordava em pânico, com o corpo todo dolorido, como se tivesse lutado a noite inteira. A sensação de pavor era avassaladora. Eram pesadelos tão reais, tão vívidos, que me deixavam esgotado, sem forças para enfrentar o dia. E então, os objetos estranhos. Comecei a encontrar coisas na minha casa que não faziam sentido. Fios de cabelo pretos, amarrados, em nós, espalhados pela casa como se alguém estivesse me marcando. Velas derretidas em lugares inusitados, em cima da mesa, dentro do armário, no banheiro. Velas pretas com um cheiro forte, estranho, que deixavam um mal-estar profundo, e os símbolos, gravados nas paredes, no espelho do banheiro, riscados com uma ponta fina, como se alguém tivesse usado uma agulha. Símbolos que eu não reconhecia, mas que me causavam uma profunda sensação de medo, de inquietação. Era como se a própria casa estivesse se tornando um altar de alguma coisa horrível. Foi quando um conhecido meu, o Fábio, um cara que sempre foi um pouco esotérico, me contou sobre o envolvimento da Ana com práticas ocultas. Ele disse que tinha ouvido falar de um grupo, um tipo de coven, que praticava magia negra, e que ela era uma das participantes. No começo, achei que era só mais uma teoria maluca, mais uma forma de dar um sentido ao inexplicável. Mas aí ele me mostrou fotos dela em rituais. Fotos com objetos estranhos, símbolos, que eram os mesmos que eu tinha visto em casa. Tudo começou a fazer sentido, um sentido terrível. Ana não estava apenas irritada, ela estava obcecada. Ela não queria apenas me machucar, ela queria me destruir e estava usando a magia, a feitiçaria contra mim, usando minha própria energia, a minha fragilidade para me quebrar. A perda do emprego, a distância dos amigos, os pesadelos, os objetos estranhos, tudo era parte do ritual, uma maldição. Minha saúde piorou. Comecei a ter problemas de estômago, insônia profunda e uma fraqueza constante. Eu me sentia esgotado, drenado, como se alguma coisa estivesse se alimentando da minha energia vital. Me sentia perseguido, observado, mesmo durante o dia. E a sensação de sufocamento, de opressão, nunca desaparecia. Parecia que ela estava por perto, que eu podia senti-la em cada canto, em cada sombra. Eu não conseguia mais me concentrar em nada. Minhas noites eram uma tortura e meus dias eram um esforço incessante para manter a sanidade. Comecei a buscar ajuda, a pesquisar sobre magia negra, sobre rituais de proteção. Mas quanto mais eu investigava, mais me sentia perdido e desesperado. Era como se eu estivesse lutando contra um inimigo invisível. Um inimigo que conhecia meus medos, minhas fraquezas, minhas inseguranças. Um inimigo que se alimentava do meu sofrimento. E a pior parte é que não existe lógica, não existe força bruta que possa vencer isso. É uma coisa sinistra, que suga tudo, que te deixa vazio, quebrado. Agora eu vivo com medo. Medo do escuro, medo do silêncio, medo dos símbolos, medo dela. Medo do que ela possa fazer, do que ela já fez. Essa sensação constante de pavor é algo que me acompanha dia e noite. A sensação é que ela não quer só me punir, ela quer me destruir completamente, sugar tudo que eu tenho de bom, tirar todo e qualquer resquício de alegria da minha vida. E eu sinto, com toda a minha alma, que ela está conseguindo. O que mais me assusta é perceber que a maldição não é apenas sobre mim. Ela está atingindo todos os aspectos da minha vida, como uma teia que me envolve cada vez mais. E essa teia se alimenta da minha própria energia, da minha dor, e eu não sei como escapar, eu não sei como parar, eu só sei que preciso sair dessa e encontrar uma forma de me libertar dessa maldição antes que seja tarde demais.
Meu nome é Luísa. Tudo começou devagar, quase imperceptível, como uma dessas mudanças climáticas que você só nota quando já está debaixo de uma chuva torrencial. Eduardo, meu marido, começou a ficar distante. No começo, achei que era o trabalho. Ele estava numa fase puxada na empresa, viajando muito, chegando tarde, exausto. A gente brigava menos, mas também não ria mais tanto. Conversas curtas, beijos rápidos, abraços quase sem calor. Aquela coisa que a gente vê nos filmes, né? Aquele desgaste comum do dia a dia. Mas aí as coisas começaram a ficar estranhas mesmo. Não era só o cansaço. Ele estava distraído, como se estivesse em outro lugar, a mente longe, mesmo quando estávamos juntos no sofá assistindo TV. Comecei a me sentir invisível. Ele me respondia, mas sem olhar nos meus olhos, como se estivesse cumprindo uma obrigação. E a frieza, meu Deus, a frieza dele era cortante, um gelo que penetrava até os ossos. Então apareceu Isabel. Ela surgiu do nada, uma amiga de um amigo do trabalho dele, uma dessas coincidências que a vida te joga na cara. Linda, a palavra não descreve nem a metade. Cabelos longos e escuros, olhos penetrantes, um sorriso que parecia prometer mundos e fundos. Carismática, uma dessas pessoas que conquistam a todos com um simples gesto. No começo, até gostei dela. Parecia simpática, divertida, mas sempre existiu algo ali. Uma sensação ruim, uma inquietação que eu não conseguia explicar. Uma pontada de desconforto que me invadia cada vez que a via. Os detalhes, a princípio insignificantes, começaram a me incomodar. Ela usava pulseiras com símbolos que eu não reconhecia. Alguns eram quase góticos, outros pareciam runas antigas. Eu a via algumas vezes murmurando sozinha, palavras que pareciam não ser português, algo gutural, quase um encantamento. E o olhar, meu Deus, o olhar dela era diferente, intenso, como se ela pudesse ver através de mim, ver a minha alma, meus medos, meus desejos mais profundos. A aproximação entre ela e Eduardo foi gradual, sutil, mas assustadora. De conversas casuais no trabalho, eles passaram para almoços juntos, depois jantares, e então encontros que ele não me contava. As mentiras começaram pequenas, inofensivas. Trabalho extra, reunião importante, resolvendo um problema com um cliente. Mas eu via a contradição nos seus olhos, percebia a mentira na sua voz, mesmo quando ele tentava disfarçar. O medo se instalou em mim, frio e pegajoso como uma teia de aranha. Eu comecei a me sentir presa numa teia, cada vez mais envolvida em algo que não entendia, algo que me escapava pelas mãos. A insegurança foi tomando conta, mas não, era só insegurança. Era uma certeza, um pressentimento terrível de que algo muito errado estava acontecendo. Uma amiga, a Clara, sempre foi ligada a esse universo de espiritualidade, tarô, essas coisas. Ela percebeu a minha angústia, me ouviu contar tudo, os detalhes mais insignificantes. Ela me olhou nos olhos, séria, e me disse que isso ia além de uma simples traição, que Eduardo estava sob influência de algo obscuro, que Isabel era mais do que parecia. Depois da conversa com a Clara, o terror se tornou palpável. Começaram a acontecer coisas estranhas em casa. Objetos desapareciam, reapareciam em lugares inesperados. Uma caixa de fotos antigas, com fotos nossas, foi encontrada rasgada, jogada no lixo. Eu dormia mal, assombrada por sonhos perturbadores com Isabel, sonhos vívidos, onde ela me encarava com aquele mesmo olhar penetrante, um olhar que congelava meu sangue. Nos sonhos, ela era poderosa, uma figura sinistra, dominante. Eu me sentia completamente impotente diante dela. Eduardo, ele mudou. Não era mais o homem que eu amava, o homem com quem eu construí uma vida. Ele se tornou distante, frio, quase uma sombra do que ele era. Seu olhar já não tinha mais brilho, apenas uma apatia profunda. Ele negava tudo, mas as
Provas estavam por toda parte, na sua postura, no seu olhar, na sua evasiva. Eu comecei a investigar. Procurei informações sobre Isabel, mas não encontrei nada além de um passado nebuloso. Como se ela não tivesse histórico, como se tivesse surgido do nada. E eu fui ficando mais desesperada, mais perdida, sem saber como lutar contra uma força que eu não conseguia ver, mas que sentia com toda a força do meu ser. Agora, Eduardo está completamente envolvido com ela. Eles se mostram abertamente, sem nenhum pudor. Ele me ignora, me evita, trata-me com uma frieza que me corta como uma faca. A dor é insuportável, uma dor física que me invade o peito, um peso enorme sobre os meus ombros. Mas não é apenas a dor da traição, é a dor do medo. O medo do desconhecido, o medo do poder do mal. Eu não sei mais o que fazer. Sinto-me impotente, desamparada, presa numa teia de mentiras, manipulação e magia negra. Eu luto todos os dias buscando força onde não há encontro, mas a luta é desigual. É como tentar lutar contra a escuridão, contra algo que não se pode ver, algo que se alimenta da minha dor, do meu desespero. Como vencer alguém que não tem limites, que não quer apenas me ferir, quer me destruir? Isabel não. Quer apenas meu marido. Ela quer a minha ruína completa. E eu não sei se vou conseguir sobreviver a essa batalha. Meu nome é Ana. Acho que nunca imaginei que a pior traição pudesse vir acompanhada de algo pior. Muito pior. Tudo começou com o João, meu marido. A descoberta da infidelidade foi horrível, claro. A dor, a humilhação, a sensação de que ele simplesmente me jogou fora como um objeto velho e quebrado. Mas o que veio depois, isso foi além de qualquer sofrimento físico ou emocional que eu já tinha experimentado. Ele saiu, simplesmente fez as malas e foi morar com ela, a Carla, uma mulher que na época eu só conhecia por fotos em redes sociais, fotos que o João, ironicamente, me mostrava, dizendo o quanto a vida dela era sem graça e chata. Na época eu até ri, achando graça na aparente inocência dele. Agora me arrepio só de lembrar. A princípio, pensei que a dor seria a pior parte. A solidão, a raiva. Mas os pesadelos começaram. Eram sonhos tão vívidos, tão reais, que eu acordava suando frio, o coração batendo forte no peito. Eram sombras, vultos e uma voz, um sussurro que repetia meu nome quase como um aviso ou uma ameaça. Ana, Ana, Ana. Até hoje a voz ecoa na minha cabeça, às vezes, principalmente em momentos de silêncio profundo. Depois vieram as outras coisas, coisas que eu não conseguia explicar. Um livro caindo da estante sem motivo, uma xícara quebrando sozinha no chão da cozinha. As coisas começaram pequenas, quase insignificantes, mas a frequência ia aumentando e a sensação de que algo estava me observando. Uma presença fria, pesada no meu quarto, principalmente à noite. Era como se um peso enorme estivesse pressionando meu peito, sufocando-me, roubando o ar dos meus pulmões. Eu me sentia paralisada, incapaz de gritar, incapaz de me mover. Era uma sensação de terror absoluto, uma angústia que me corroía por dentro. Os espelhos começaram a rachar. Primeiro, um pequeno trincado aqui, outro ali. Depois, estilhaçando completamente, sem que ninguém os tocasse. Eu tentava me manter racional, me forçar a achar explicações lógicas. Estresse, falta de sono. Mas a verdade é que eu sabia no fundo que algo estava errado, muito errado. Foi quando comecei a notar os presentes. Pequenos objetos que apareciam em minha casa, coisas que não eram minhas, um brinco antigo, um livro esotérico com páginas rabiscadas, com símbolos estranhos, um pequeno amuleto de metal. Eu não sabia de onde eles vinham, mas a sensação de mal-estar que eles me causavam era insuportável. Aí
a vizinha, a dona Elza, uma senhora de idade que sempre foi um pouco excêntrica, me contou sobre a Carla. Disse que ela tinha fama de mexer com coisas que não devia, de praticar magia negra. A princípio, eu não acreditei. Achei que fosse delírio de uma velha. Mas Dona Elza descreveu a Carla com detalhes que me assustaram. O jeito estranho que ela olhava para as pessoas, o sorriso que parecia não chegar aos olhos. Era a mesma Carla das fotos que o João me mostrava, mas com um tom de ameaça latente. Dona Elza disse que a Carla não queria apenas o João, ela queria me destruir, que a maldição era para me assombrar, para me sugar a vida, a energia. E aos poucos tudo começou a fazer sentido. Os olhares estranhos da Carla nos raros encontros que tivemos, a apatia do João, que parecia um zumbi, sem vontade, sem alma, como se ele fosse controlado por algo ou alguém. Ele se tornou uma casca vazia, um fantoche nas mãos daquela mulher. Minha saúde começou a piorar. Eu estava sempre cansada, com dores de cabeça constantes. Meu trabalho, que eu sempre amei, começou a se desfazer como areia pelas mãos. Eu perdia prazos, errava coisas simples. Minha vida social se evaporou. Meus amigos, preocupados, começaram a se afastar, achando que eu estava me tornando mal-humorada, depressiva. Mas eu não estava só deprimida. Eu estava sendo atacada, sugada, corroída por alguma coisa invisível, intangível, mas terrivelmente real. Tudo o que eu tinha estava sendo tirado de mim aos poucos, como se eu estivesse pagando um preço por algo que eu nunca fiz. Minha casa, que antes era um refúgio, se tornou um lugar sombrio, cheio de sombras e sussurros. Eu dormia pouco, mal me alimentava e a cada dia que passava eu me sentia mais fraca, mais exausta, mais próxima do fim. Eu tentei várias coisas. Procurei ajuda médica, psicólogos, mas nada parecia funcionar. A sensação de que algo estava me perseguindo, me sugando, persistia. As coisas continuaram acontecendo. Os pesadelos, as sensações de frio, a presença no quarto, a dor física aumentava a cada dia. É como se um véu escuro tivesse se espalhado pela minha vida, obscurecendo tudo, tornando tudo pesado, opressivo. Agora estou lutando contra o tempo, desesperada. Procuro ajuda espiritual, busco maneiras de quebrar essa maldição. Mas a força que me atormenta é poderosa, implacável. Ela não quer apenas minha destruição física, ela quer minha alma. E eu sinto, a cada dia, que ela está ganhando. A cada noite que passa, a luta se torna mais difícil, o terror mais real, a ameaça mais próxima. Eu não sei quanto tempo ainda tenho, mas sei que preciso encontrar uma forma de escapar desse pesadelo antes que seja tarde demais. Antes que ela me consuma por completo. Essa é a minha história, a história de uma traição que se transformou em algo muito, muito pior. A história de como a vida que eu conhecia foi transformada em um campo de batalha contra o inexplicável. E eu perdida e sozinha, lutando em uma guerra que não escolhi lutar. Meu nome é João. Nunca acreditei nessas coisas de magia, de feitiço. Sempre achei que era coisa de filme, de história, para assustar criança. Mas o que eu vivi mudou tudo. Ainda me arrepio só de lembrar. Conheci a Mariana numa festa de um amigo em comum, um churrasco, sabe? Ela era impactante, linda, um sorriso que te deixava meio tonto, uma energia que preenchia o ambiente. Mas tinha alguma coisa estranha. Um brilho nos olhos, uma intensidade que me deixava desconfortável, um desconforto que eu tentava ignorar, atribuindo à timidez ou à insegurança. Afinal, quem diria que uma mulher tão bonita poderia estar me deixando tão desconfiado? Nos falamos pouco naquela noite, mas ela conseguiu meu número. No dia seguinte, ela me mandou mensagem, depois outra e outra.
A gente começou a conversar e ela era inteligente, divertida, tudo que eu sempre quis numa mulher. Só que ela começou a aparecer em lugares que eu frequentava. Era no mercado, na academia, até naquela livraria pequena e esquisita que eu só ia uma vez por mês. Era coincidência? Eu queria acreditar que sim, mas a frequência era assustadora. Começaram os sonhos com ela, vividos, intensos, como se eu estivesse realmente vivendo tudo aquilo. A gente se beijando, se abraçando, e eu sentia tudo. A textura da pele dela, o cheiro do perfume. Acordava suado, com o coração disparado, com a sensação de que estava tendo um ataque de pânico. E durante o dia era a mesma coisa. Minha cabeça estava tomada por ela. Pensamentos obsessivos, desejos, que eu sabia não serem meus. Era uma vontade estranha, como se alguém estivesse mexendo nos meus comandos, controlando o meu corpo e a minha mente. Eu não conseguia raciocinar direito. Meus amigos começaram a perceber que eu estava estranho, mais retraído, mais silencioso, perdido nos meus pensamentos. Parecia que eu tinha perdido o rumo, e eu estava. Meus pais também se preocupavam, perguntavam se eu estava bem, mas eu não conseguia explicar. Como explicar que você está apaixonado por alguém, mas sabe que essa paixão não é sua? Que você está sendo controlado, manipulado, usando? Um dos meus amigos, o Rafael, percebeu o quanto eu estava mal. Ele me conhecia há anos e viu a mudança radical em mim. Ele sempre foi um cara mais espirituoso, vamos dizer assim. Ele me disse que alguma coisa estava errada, que aquilo não era normal, que talvez fosse algo sobrenatural. Eu ri, claro, mas ele insistiu e me disse para investigar o passado dela. Aí eu descobri o inferno. Através de um contato antigo, descobri que a Mariana era envolvida com magia. Não aquela magia de baralho, não. Feitiços obscuros, feitiços de manipulação, feitiços que controlavam a vontade, as emoções das pessoas. E pior, descobri que ela estava estudando, praticando e refinando essas artes por anos. Ela tinha me escolhido. Eu era o alvo dela, o experimento dela. Aquilo não era amor, era uma prisão feita de desejos impostos, de sonhos controlados, de obsessão forçada. Eu estava preso e ela segurava a chave. E pior ainda, quanto mais eu tentava me afastar, mais forte ela ficava. Os sonhos se tornaram mais intensos, mais perturbadores. Comecei a ver a Mariana em todos os lugares, mesmo quando eu sabia que ela não estava lá. Era uma sensação horrível de estar sendo observado, caçado. Minha saúde mental se deteriorava a cada dia. Eu não conseguia comer, não conseguia dormir direito. Passava dias sem sair de casa, perdido em um mar de angústia e medo. Minha família estava desesperada. Eles não entendiam o que estava acontecendo. Eu também não entendia completamente, mas sabia que precisava sair disso e rápido. Se eu continuasse assim, eu iria perder a mim mesmo de vez. Comecei a procurar ajuda. Procurei um psicólogo que me receitou remédios, mas, mesmo assim, nada parecia funcionar. A obsessão persistia. Eu tentava quebrar a ligação, tentava esquecer, mas era como lutar contra uma correnteza implacável. A pior parte é que eu ainda sinto algo por ela, ou pelo menos acho que sinto. É uma mistura de pavor, de desejo, de nojo, uma confusão horrível que me deixa completamente sem chão. É como se uma parte de mim ainda estivesse presa, enquanto outra parte grita por socorro. Estou lutando todos os dias para me libertar. Estou buscando ajuda espiritual, conversando com pessoas que entendem sobre esses assuntos, tentando quebrar o feitiço, quebrar a maldição. Mas é uma luta árdua, exaustiva, e eu não sei se vou conseguir. A Mariana não desiste, ela não quer me deixar ir, ela me quer possuído, para sempre. Às vezes, à noite, quando a escuridão me envolve por completo, eu sinto a presença dela e o medo me paralisa. O medo de não conseguir me libertar, o medo de perder tudo.
O medo de me tornar um fantoche para sempre. Não sei se vou conseguir contar tudo isso sem chorar. O amor deveria ser uma bênção, uma alegria, um sentimento lindo e puro. O que eu vivi foi uma maldição, uma prisão terrível, imposta por uma mulher com olhos brilhantes e um sorriso encantador que escondia um coração negro profundamente escuro. Ainda não sei se vou vencer essa batalha, mas eu vou lutar até o fim, porque eu preciso recuperar minha vida, minha sanidade, minha alma, antes que ela me roube tudo por completo.